Graça e paz, irmãos. Estava lembrando de um amigo, conversando com ele essa semana, que é missionário, e ele estava falando de como Deus tem mudado, mexido no coração dele durante essa pandemia. E a fala desse missionário é que o texto que tem sustentado ele durante todo esse tempo fechado, e a Europa tem lugares que está mais fechado do que o Brasil, e de uma maneira que as pessoas ficam bem restritas mesmo, é o texto de João 3,16, né? E ele falou: Tom, eu tenho orado esse texto todo dia para lembrar e tentar entender e tentar experimentar o que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu perguntei: mas você já conseguiu sentir ou descobrir alguma coisa nova desse texto? Ele falou: não, mas eu percebo que cada vez que eu faço essa confissão, eu me sinto alimentado, eu me sinto amado, eu me sinto nutrido. E eu queria compartilhar essa experiência do meu amigo com você nessa nossa abertura de culto, lembrando que é real. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele amou que nós nos reunimos, porque Ele amou que nós estudamos a palavra, porque Ele nos amou é que nós amamos os irmãos, porque Ele nos amou é que nós choramos pelos irmãos, porque Ele nos amou é que nós jejuamos, porque Ele nos amou é que nós abraçamos, porque Ele nos amou, nós ganhamos sentido de vida, porque Ele nos amou, nós cultuamos, porque Ele nos amou, nós louvamos, porque Ele nos amou, nós cantamos. Então, eu queria deixar esse pedaço da palavra, que talvez, não sei para você, mas para mim é a marca maior do Evangelho. Carlinhos estava falando da hermenêutica a partir de Jesus, e eu acho não, concordo com ele, é a melhor referência que a gente tem. Sempre. Na dúvida, olhe para Jesus. E eu diria, na dúvida, olhe para esse texto. E aí você e eu vamos entender por que nós oramos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queria orar com você. Nós já estamos um pouco nesse movimento, a maioria das pessoas estavam no estudo, já estavam, de alguma forma, tocados por tantas coisas boas. Mas vamos orar. Feche seus olhos, aproveite um pouco a expressão desse texto, deixa ele se fortalecer na sua mente, no seu coração, deixa esse texto tocar você, porque ele revela o amor de Deus. Deixa esse texto explicar por que você está aí, reunido com a sua família, reunido com a tela, reunido com todos nós. Nós todos agora somos uma família, para além das nossas parentelas, a família de Deus é sempre maior, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então faça a sua oração, agradeça o amor do Senhor Jesus, agradeça o amor de Deus, agradeça essa doação do Pai, agradeça, mergulha dentro do teu interior, encontra um pouco dessa realidade, do quanto você é amado, amada por Deus. Se o amor de Deus não for suficiente para você, para mim, para nós, nada mais será. Nem o amor de um homem, de uma mulher,
nem toda a riqueza do mundo, nada será suficiente para te dar lugar de vida. Se o amor de Deus não for suficiente para mim e para você, não haverá consolo, não haverá consolo, não haverá milagre que resolva a minha e a sua vida se o amor de Deus não for suficiente para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ágape. Algo tão profundo, tão extenso, algo tão distante da nossa realidade, mas que quando a gente olha para Jesus parece que fica tão perto, tão próximo, tão dentro de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor nos deu Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor amou os meus irmãos, a nossa cidade, a cidade do Carlinhos, a cidade de todos os irmãos que estão espalhados por todos os lugares, as nações. O Senhor amou, o Senhor amou. E por causa desse amor, nós estamos aqui hoje, Senhor. Limitados, com dificuldades, mas por causa do teu amor nós estamos aqui. Obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa hora, recebe a nossa vida aqui no teu altar de graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar, queridos. Com tuas mãos.
Senhor no trono do universo, honrado, o seu manto real enche todo o templo de glória. Toda a terra se encheu, toda a terra se encheu, toda a terra se encheu de sua glória. Santo, 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 Santo é o Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se tudo pertence ao Senhor, nada pertence a nós. Se tudo pertence ao Senhor, o Senhor compartilha conosco, sempre com propósitos. E um dos propósitos é que os recursos materiais, humanos, financeiros que venham à nossa mão sejam sempre olhados na perspectiva de Jesus. A gente tem esse momento do nosso culto, mas cada vez mais nós temos pedido a Deus para não nos dar só uma conta de comunidade, mas uma nova mentalidade de que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. Isso não tem nada a ver com ideologias, posições políticas, nem nada. Tem a ver com a consciência da palavra, de que somos apenas gestores, por graça divina,
e muitas vezes não somos os melhores gestores. Então, que Deus continue nos dando nessas oportunidades de culto, de ofertar, de dizimar, junto com isso, ou acima disso, para além disso, a consciência de que atrás de qualquer recurso tem que estar a ideia de abençoar vidas. Então você vê aí na tela as marcas aí, os dados da comunidade, você tem essa oportunidade. Eu queria pedir para o Elcio, para ele orar nesse momento, agradecendo a Deus pelas ofertas, pelos dízimos. Por favor, Elcio. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos por muitas coisas. E nesse momento, Senhor Deus, te louvamos porque tem provido a todos nós com tudo que nós necessitamos. Desde os detalhes que nós não percebemos até as coisas que nos sobram. Senhor Deus, te agradecemos pelos recursos, te agradecemos pelo sustento e pedimos, Senhor, nesse momento, que alcances todos os nossos irmãos, todos os nossos queridos, que alcance todas as pessoas de uma maneira geral, Senhor Deus, para que tenham uma vida com suas necessidades supridas, meu Deus. E a nós, Senhor, que temos recebido um pouco a mais, que consigamos repartir e sermos mordomos na essência, Senhor. Oramos, meu Deus, e pedimos que o Teu Espírito fale mais a nós do que a nossa carne sobre esse tema. Queremos, Deus glorioso, que o nosso tesouro seja somente a Ti. E pedimos, Deus, que nesse momento, Senhor Deus, todos sejam abençoados, todos sejam alcançados. Te agradecemos pelo privilégio de contribuir. Te agradecemos pelo privilégio de compartilhar. Meu Deus, continua conosco e no decorrer desse culto, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, tudo que precisa ser melhorado, tudo que precisa ser ajustado, Senhor. Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-te, Senhor, e conhecer o amor que habita em Ti.
do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Amém, aleluia. Tão bom ver os irmãos cantando e louvando aí no vídeo. Carlinhos, querido, que bom que você tomou água. Isso, cara. Tranquilo. De novo, Tom. Obrigado, Deus abençoe e gratos a Deus por você deixar o Espírito Santo usar você, não resistir a Ele para poder dividir a palavra. Deus te abençoe, muito obrigado, viu? Está contigo. Eu resolvi compartilhar um pouco aí com vocês sobre o Evangelho de João. Vou colocar aqui algumas questões, eu espero que elas possam ajudar na caminhada, possam ajudar nesse momento que a gente está vivendo. O Evangelho de João, tudo indica, foi escrito aí no final do primeiro século. Há perspectivas, né, alguns documentos que acham que ele foi escrito antes dos anos 80, outros de 90 a 95. Eu sou daqueles que acham que ele foi escrito aí pelos anos 90 ao ano 100. Quando eu falo isso, não é só uma opção, a partir de algumas pesquisas. Mas o que é que isso significa, né, ter sido escrito aí nos anos 90? É só uma questão de data? Não, esse é um período que a igreja está sendo muito perseguida. É o mesmo período que você tem, claro, que começa meio século antes, mais ou menos, quando Tiago escreve ao que ele chama as 12 tribos em dispersão. Possivelmente essa expressão 12 tribos seja a plenitude do povo de Deus. Ele usa o nome 12 aí, o número 12, para referir-se à cultura judaica, quando queria se falar de plenitude ou de totalidade, a plenitude ou a totalidade do povo de Deus em dispersão. Então, João está escrevendo numa época em que as pessoas estão isoladas, em que as pessoas, e claro, uma situação grave tanto quanto, claro que era um segmento, não era toda a sociedade, mas vivendo o isolamento por causa da perseguição política romana e por causa da perseguição dos religiosos radicais. E aí esses irmãos e irmãs estão num processo de perseguição e de isolamento, é gente sem endereço, é gente sem moradia, não pode nem dizer assim, não, nós estamos em isolamento, mas estamos no nosso apartamento, nós estamos em isolamento, sem o nosso encontro social, mas estamos aqui na nossa casa. Não, eles estavam em isolamento. Então, o João escreve uma carta para pessoas que estavam vivendo um momento de isolamento social, e, claro, conviviam entre si, né? Eles conseguiram conviver entre si. Nesse aspecto é diferente do nosso contexto, porque por conta da pandemia, a gente não convive, às vezes, nem com as pessoas mais chegadas e mais próximas da família. Seja como for, era um momento dramático, era um momento difícil. Além disso, a igreja estava vivendo um processo de muita perseguição. Alguns cerrados pelo meio, alguns apedrejados, outros vivendo pelo deserto. Ou seja, enquanto a igreja vivia isso, João mesmo escrevendo o livro do Apocalipse, ele fala desse dragão, de tudo que é antivida, de tudo que é tribulação. Ele vai chamar dessa Babilônia, um sistema que gera morte e destruição, né? E aí tudo indica que o cenário era um cenário de violência. E aí ele escreve uma carta, né?
uma carta batizada de ternura, uma carta visitada por muito amor. Ele escreve um texto que tem alma, muita alma, e é um texto que tem muitos detalhes de vida. Bacia faz sentido. Uma toalha passa a ser significativa. Ele tomou uma bacia, colocou água na bacia e com a toalha foi lavar os pés dos discípulos. E aí, quando você olha o texto, Jesus não está limpando os pés. Jesus está limpando a alma, ele está fazendo uma terapia. Tem diálogo, tem bate-papo, tem conversa profunda. Então, é muito mais um espaço terapêutico do que uma lavagem de poeiras da estrada. São as estradas, poeiras da estrada da vida. As dores que vão se impregnando ao corpo, as aflições que vão tomando conta da existência, e nesse sentido Jesus está curando alma. E o João, então, escreve um livro assim que, no meu entendimento, é batizado de muita ternura, de muita poesia e de muita alma. É um texto que vem com muita alma, tem coração, né? Tem detalhes interessantíssimos. E ele curvou-se, ele baixou-se e ficou escrevendo no chão, enquanto os caras queriam apedrejar uma senhora apanhada em surpreendente adultério, que não era surpreendente, aquela senhora vivia da negociação do corpo. Então, quando diz e foi apanhada e surpreendente, surpresa foi trazê-la para Jesus. Mas a prática daquela senhora, qualquer um poderia buscá-la e encontrá-la em qualquer momento, especialmente, tudo indica, no horário que ela foi encontrada. Mas esses detalhes, então, é um livro que tem muita ternura. O fato dele ter sido escrito no final do primeiro século, eu estou só querendo fazer alguma ponte para dizer que estou escolhendo para conversar com ele hoje à noite por conta desse mesmo cenário de violência, de truculência, de arrogância. É provável que entre os judeus e essa nova comunidade existisse distanciamentos terríveis, polarizações, né? Se a gente observa como é que viviam os irmãos em Jerusalém, essa comunidade judaica, como é que era o Império Romano naquele contexto, talvez a polarização da época não fosse tão, quando eu falo fecunda, a palavra não fica bem, mas não fosse tão acentuada quanto a comunicação que nós temos no nosso contexto, a polarização marcada por um contexto de muita mentira, de muita violência, marcada por informações equivocadas, e as pessoas se embebecendo com isso e alguns desfrutam. Eu digo que a gente vive um momento em que as pessoas estão vomitando as fezes da violência, não é? Eu não sou médico, mas parece-me que um dos processos da dificuldade de evacuação, né, das fezes, se isso acontece por muito tempo, pode ter uma tendência do próprio organismo de querer jogar isso em vômitos, né? Então, o que eu fico observando nesse contexto, isso tem me impressionado, é os caras vomitando as fezes da violência, os dejetos da violência, e líderes evangélicos lambendo como se fosse uma coisa gostosa, saboreando as fezes da violência e degustando isso como se isso fosse atraente e cativante. Então, a gente vive um momento muito sério, né, de violência nos esportes, violência nos meios de comunicação. As teologias são usadas para agressões e ataques, né? Violência no trânsito, violência no humor. Você chega na igreja, quero parabenizá-los pelas músicas e as letras que vocês estão cantando, essa música aí revestida de amor, poesia cheia de amor, isso encanta e deixa a gente mais esperançoso. Quando eu vou para um contexto evangélico e encontro as pessoas cantando músicas que falam de ternura, de amor, eu fico assim mais encantado, letras na primeira pessoa do plural, eu fico mais encantado, porque a gente escuta música, peguei meus inimigos e os atravessei, posso pisar numa tropa e saltar muralha, você me xingou, você agora está do lado de cá, eu estou do lado de cá, isso me dá uma vitória com sabor de açúcar. Então, assim, você começa a perceber que a violência se instalou. Então, por que é importante a gente pensar no evangelho num contexto desse, né? Porque ele serve de contraponto. Quem sabe ele é a vacina contra toda forma de violência. A palavra vacina só cabe para efeito de comunicação, até porque o evangelho não tem a mesma natureza, a mesma lógica da vacina.
porque a vacina, na verdade, é um placebo da doença. E o evangelho não vem de doença, o evangelho é totalmente sadio, né? Então, ele serve como instrumento de radical oposição a tudo que é forma de violência, maldade, perversidade. O evangelho propõe a paz e a reconciliação. No lugar onde as pessoas estão propagando a guerra, o evangelho nos ensina a destilar o amor, a transpirar a misericórdia, a nos permitirmos visitados e respirando, transpirando e inspirando a bondade e a ternura de Deus. Então, é um evangelho escrito num contexto difícil, mas com muita ternura. Há pouco tempo aí conversando com o pessoal, Hamilton e outras pessoas que estávamos juntos aí, né, o Elcio e alguns mais, a gente estava falando sobre essa beleza do evangelho de João e a maneira como João escreve. A impressão que eu tenho quando eu leio o texto todo é que o João esteja sendo influenciado pela presença feminina. A Maria, mãe de Jesus, que está naquele momento da transformação da água em vinho, a mulher samaritana que aparece logo depois, lá no capítulo 8, uma senhora que é apanhada em adultério e é trazida para ser apedrejada, a Maria Madalena que aparece lá no final do texto, a Marta e a Maria, e as irmãs do Lázaro, que aparecem também no texto. Então, presumo que essa presença feminina gera no João essa capacidade de escrever, olhando para os seus personagens e jogando para dentro da sua literatura a informação que, no meu entendimento, é muito mais influenciada por essa presença ou dessas pessoas, né, dessa candura, esse jeito de ser do gênero feminino, né, que vai encantando e dando esse tipo de entoada ao texto que o João elabora para a gente. Talvez uma outra informação interessante, por isso que é importante falar que o livro é escrito aí pelos anos 90, anos 100, onde o texto de Marcos, que é o primeiro texto do ponto de vista cronológico, Mateus e depois Lucas, e aí o João vem depois, e aí Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos, ou seja, são narrativas observadas a partir de uma mesma ótica. Olhando para a cronologia de Mateus, Marcos e Lucas, é anúncio da criança, o nascimento do menino, a tentação, o batismo, tentação, o ministério, a morte e a ressurreição. Todos os três textos, com as suas características, Marcos, um resumo histórico, com linguagem curta, rápida, muito objetiva, o Mateus possivelmente ampliando várias informações à luz do texto de Marcos, o Lucas com uma percepção de quem é profissional da área da saúde, é o único que descreve uma criança mexendo na barriga da mãe, o João Batista lá estremece lá na barriga da Isabel, e quem percebe isso é o médico. E crescia o menino em estatura, para falar de estatura, o cara precisa ser médico, né? Então, assim, o Lucas que vem com todas essas suas colocações a partir de sua perspectiva enquanto médico, claro que o Mateus também tem as suas perspectivas como cobrador de impostos, perdoa as nossas dívidas, Lucas fala perdoa as nossas ofensas, o cara é cobrador de impostos, ele entende de dívida, então perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nós devemos e tal. Bem, mas essas características que são interessantes do ponto de vista da literatura, mas o João tem características que são encantadoras, essa que eu já falei, a ternura, a candura, a linguagem de amor. E, do ponto de vista teológico, tem algumas coisas que me encantam no Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aí é no Evangelho de João que o Filipe se aproxima de Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, há quanto tempo tenho estado convosco e você não me tem conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras, creia, pelo menos, a partir das obras que eu faço, né? Ele começa a dizer que é o pão da vida, que é o caminho, que é a verdade. Os judeus olham para ele, tu és porventura maior do que o nosso pai Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. E se identifica sem dizer que ele existe, eu sou, né? Essa coisa muito bonita, tanto lá no Antigo Testamento, quando Deus se manifesta
a Moisés e a maneira como Jesus se apresenta aqui, eu sou, né? E aí quem é e ponto final. Enquanto se faz carne, passa a existir. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, do ponto de vista da transcendência, eu sou, do ponto de vista da imanência, da presença histórica, eu existo, estou aqui com vocês, e eu vim para manifestar a glória do Pai. Nesse aspecto, o João faz uma diferença inusitada, que é Jesus é Deus. Jesus não é simplesmente um personagem divino. Ele não simplesmente veio de Abraão, que gerou Isaac, que chegou em Jesus. Ele não vem de Adão, que aí o primeiro filho, Abel, é assassinado, e vem o outro, que é o Sete, até chegar em Jesus, como Lucas apresenta uma genealogia mais natural, o Mateus apresenta uma genealogia mais real. Em João, Jesus não tem genealogia. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é Deus. Essa é a informação teológica, para mim, inusitada, extraordinária. João e Paulo é que vão construindo melhor essa teologia sobre a deidade de Jesus, que é muito mais do que uma divindade. Ele é Deus e está antes de todas as coisas, criou todas as coisas, e nós existimos por causa dele, e nós o percebemos porque ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e o percebemos a glória do Pai que foi revelada através dele, né? Depois, o João faz uma outra coisa que eu considero interessante do ponto de vista dos evangelhos sinópticos. Anúncio da criança, nascimento da criança, batismo, tentação, ministério, morte e ressurreição. No João, tudo isso está invertido. O menino já começa morrendo, né? Capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 3, e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí você vai olhando todos os textos, vários capítulos, capítulo 13, sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Capítulo 17, Pai, é chegada a hora de que? Hora da morte. Glorifica o Filho para que o Filho glorifique a ti. Aí depois, já está se aproximando do final do livro, ele vai começando a falar da morte. Mas a morte no Evangelho de João está no começo. Eu vou tocar um pouco mais sobre esse tema da morte mais adiante, até para a gente ficar mais tranquilo enquanto morte como ponto de chegada do final da corrida. Não quero falar da morte como momento dramático, isso para mim é muito tranquilo, mas se alguém tem dificuldade com a morte, fica tranquila, que eu não vou falar da morte você dentro do caixão, mas da morte você olhando para o final da corrida e tendo uma faixa lá, terminei, e olhando para trás e dizendo, valeu a pena ter vivido. E aí é importante pensar assim, porque aí, quem sabe, eu ajudo a você a se projetar hoje para o momento do final da corrida, e aí, quem sabe, a gente prepara a corrida melhor. O problema da gente é que a gente não se prepara para o momento de chegada, e como não se prepara para o momento de chegada, quando chega, quer resolver um bocado de coisa, não dá mais tempo. Então, se você hoje assumir voluntariamente essa possibilidade de projetar o seu ponto de chegada, projetar a morte, a gente aproveita e faz o seu funeral, aí todo mundo diz as frases bonitas que tem que dizer para você, aí canta a música que você gostaria que fosse cantada, aí você diz, não é essa não. Todo mundo acha que vai se enganar, alguns não, alguns mais chegados a mim não vão se enganar com as músicas que cantarem, porque quando começar a cantar eu digo, não é essa não, a música que eu quero é aquela, viver sem ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Não botaram na harpa, no cantor cristão, no salmozinho, porque não quiseram, mas ela é teologicamente correta. E aí, claro, fazendo o meu funeral, vou pedir para cantar Ando Devagar, porque já tive pressa, porque eu não vou estar com pressa nenhuma para estar indo para o cemitério com tanta correria. Mas, seja como for, só para pensar na morte, esse é um texto que, se você observar, o tema da morte é colocado com muita naturalidade. Até porque a morte que Jesus fala nesse texto não é a morte dramática, é a morte voluntária. É a morte voluntária, é a morte da casca, é a morte das sombras, é o sepultamento das imagens e sombras. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então, essa é uma coisa interessante no Evangelho de João, que é esse tema, que é um tema que toma conta do Evangelho todo. Nem sei por que eu estou falando já nele agora, né? Talvez até por causa do jeito de ser do Evangelho de João, porque esse era o meu último tema. Minha última conversa era sobre a morte, mas como o Evangelho de João começa falando de morte, eu já vou entrando aqui igual ao Evangelho de João. O outro tema interessante do Evangelho de João é o tema crer nele, crer em Jesus, que, na verdade, está no livro todo,
mas ele só diz sobre isso no final do livro. Quando ele coloca o propósito do livro. Ele diz, olha, eu poderia escrever livros sobre os milagres e as coisas que Jesus fez, e não caberia no mundo todo, ele usa uma hipérbole, né? Não caberia no mundo todo se eu fosse escrever tudo que Jesus fez e tal, ensinou. Capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, ele diz, estes, porém, foram escritos e registrados para que creais que Jesus é o Cristo, filho de Deus. Então ele diz, olha, eu podia escrever muito, contar muita história, mas eu vou contar essas aqui. E essas que eu estou contando para que vocês creiam. Então tem duas informações importantes aqui. Uma é, ele fez a seleção desses textos, baseado no que ele está dizendo. Eu estou escrevendo para que vocês creiam. A outra é, e essa é só uma pressuposição, como Mateus, Marcos e Lucas já estavam escritos, é como se ele dissesse, eu vou escrever o que eles não escreveram. Então, por exemplo, se não fosse o Evangelho de João, a gente não conhecia a história de Jesus e Nicodemos. Nós não conhecíamos a transformação da água em vinho. Nós não conhecíamos o diálogo de Jesus com a samaritana. Nós não conheceríamos muitos outros textos. Nós não conheceríamos a história da ressurreição a partir da presença da Maria Madalena. Nós não conheceríamos a história da ressurreição de Lázaro. Então, tudo indica que o João toma uma decisão. Claro que ele vai ter que explicar isso para a gente lá, mas assim, explicar não, é só narrar, só dizer qual foi o critério, né? Mas é como se ele dissesse, eu vou escrever o que os outros não escreveram. Então, ele escreve, diz, por isso que ele não está na lista dos sinópticos, nos livros escritos com a mesma ótica. Então, ele escreve o que os outros não escreveram. E há um detalhe interessante em toda a narrativa de João, é tudo que ele escreve, ele não escreve para contar a história. Ele conta a história para sinalizar que Jesus é quem ele é. Então, na verdade, a história é só um instrumento pedagógico para anunciar Jesus. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, e aí, nesse caso, Jesus conta a mesma história, que é a transformação, que é a multiplicação de pão e peixe. Mateus, Marcos e Lucas contam o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. João também conta. Mas João não para no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele continua, coloca Jesus do outro lado do mar de Tiberíades, e ele continua a história. E a história do dia seguinte é, vossos pais comeram maná no deserto, o pão que perece. É como se ele dissesse, ontem vocês comeram pão e peixe, mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então, quando João conta uma história, ele não conta a história pela história. Ele conta a história para anunciar Jesus. Então, enquanto os outros só narraram a multiplicação dos pães e dos peixes, João conta a história e diz que Jesus é o pão da vida. Todo mundo fica maravilhado com a ressurreição de Lázaro, mas o João não está maravilhado com a ressurreição de Lázaro. O João está maravilhado com a expressão que ele vai colocar no final de toda a história. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ele conta a ressurreição de Lázaro não pelo impacto, pelo fato inusitado, pela coisa extraordinária que aconteceu. Ele conta para dizer que Jesus é a ressurreição e a vida. E essa é uma coisa interessante na pedagogia do João. Tudo que ele anuncia, tudo que ele fala por causa de Jesus, para a glória de Jesus. Jesus é tudo em todas as coisas no Evangelho de João. Jesus é o centro da sua literatura, Jesus é a própria elaboração, né? Isso é muito no Evangelho. E um tema também interessante do Evangelho de João, que é esse o propósito com que ele diz que vai escrever, eu estou escrevendo para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus, né, para que vocês creiam, né? Então, uma vez que ele está escrevendo para que a gente creia, no capítulo 1 veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, ele diz, olha, crê. Eu vou saltar o capítulo 2. O capítulo 3 é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Capítulo 3, aliás, capítulo 4, né, o encontro dele com a samaritana, e aí os amigos da samaritana ali da província de Sicá se achegam e dizem, mulher, já não é pelo que você nos falou, mas porque nós o vimos e ouvimos sobre ele, agora nós cremos que ele é o Filho de Deus.
pode ir de ponta a ponta, capítulo 5, 6, no 7, aí os seus familiares não creram nele, mas o tema é crer. Todos os capítulos. Eu vou citar só aqui uns 3 ou 4, porque eu acho que é importante, que é o capítulo 11. Muitas autoridades creram nele, referindo-se às autoridades religiosas, mas não confessavam, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, e tinham medo de ser expulso da sinagoga. É como se ele dissesse, muitos padres creram nele, mas amavam muito mais a conjuntura do Vaticano e a obediência ao Vaticano. Muitos pastores creram nele, mas amavam muito mais a conjuntura das suas denominações, o modelo religioso que eles viviam, amavam muito mais o protestantismo do que o evangelho, com medo de ser expulsos do seu esquema religioso, não o confessavam. Então, muitos creram nele, mas não confessavam, porque tinham estruturas paralelas das suas religiões que não permitiam a confissão, e essas conjunturas geravam glória, apreciação, aplauso, fama, prestígio, e aí não confessavam porque preferiam essas coisas. O texto diz, amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Em certas situações, preferiam punir pessoas do que amar as pessoas, perdoar as pessoas, gerar reconciliação, preferiam sacrificar a vida das pessoas do que propiciar condições que o evangelho propiciam. Muitos creram nele, mas não confessavam. E o capítulo 2, por isso que eu deixei mais para o final, o capítulo 2, 23 e 24, que é fantástico. Muitos creram nele por causa dos milagres que Jesus fazia, mas Jesus não se deu por confiar a eles, porque Jesus muito bem conhecia a natureza humana. Olha que coisa fantástica nesse texto. Muitos creram nele, mas Jesus não creu neles. Muitos creram nele, mas Jesus não confiou na crença deles. Isso, para mim, mexe comigo, assim, com a minha emoção, com a minha percepção de Jesus, porque não basta eu ter uma percepção de Jesus, eu tenho que perguntar como é que Jesus está me percebendo. Né? E como é que é a minha confissão, que tipo de confissão eu estou expressando, se eu estou acreditando nele por causa dos milagres ou se eu estou acreditando nele por causa dele. Porque o João está escrevendo não por causa dos milagres, o João está escrevendo por causa dele. E aí ele vai sempre, então, dizer, muitos creram nele por causa dos milagres. É como se ele dissesse, os outros escreveram sobre os milagres e tudo é verdade, mas deixa eu dizer para vocês que eu estou escrevendo para que vocês creiam nele e não fiquem encantados com os milagres apenas. Então, essa é muito essa forma. A outra coisa que eu considero interessante nessa expressão, né, é crer e acreditar em Jesus, que é muito mais do que uma percepção histórica, é muito mais do que acreditar na sua história, é muito mais do que confiar nele, é andar com ele. Os discípulos no Evangelho de João desfrutam de um caminho. Né? Venham e vejam, venham e sigam-me. E eles foram e nunca mais voltaram. Se você lê o Evangelho de João, começa o Evangelho de João, o Filipe, o André, o Natanael e vários outros que começam tomando essa decisão de seguir a Jesus, e a palavra de Jesus para eles é: venham, venham, vamos caminhar juntos, né? Vamos caminhar. Discipulado no Evangelho de João não é mais do que uma sala para entender o Sermão do Monte. É muito mais do que uma sala para compreender as doutrinas. No Evangelho de João, seguir a Jesus é, de fato, um segmento, é pegar a estrada com ele, seguir no mesmo jeito, na mesma entoada do Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu espero que essa seja a nossa decisão da vida, seguir a Jesus, andar com ele, caminhar com ele. Um outro tema muito evidente no Evangelho de João, que se manifesta em várias histórias, em várias narrativas, é o tema do amor. Sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, tendo os amado, os amou até o fim, né? Porque Deus amou o mundo, né? E o mundo vai perceber que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros, se vocês brigarem menos, se vocês forem menos truculentos uns com os outros, se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai perceber. Se vocês brigarem, o mundo vai perceber que vocês são seguidores de uma religião, e toda religião tem confusão, disputa, politicagem, puxada de tapete. Então ele diz, quando vocês estiverem nisso, vocês não estão no Evangelho, vocês estão no outro negócio, né? Vocês estão vivendo outra experiência, e não a experiência do Evangelho.
E o mundo vai perceber que vocês são meus seguidores se vocês amarem uns aos outros. Então, esse tema do amor não só se evidencia nas frases, mas se evidencia nas atitudes. Trazem uma mulher apanhada em surpreendente adultério, que não é surpresa nenhuma se encontrar uma senhora que vivia da negociação do corpo. Quer encontrá-la é só ir no lugar onde ela fica lá rodando a bolsinha, expondo o corpo, é só ir. Então, os caras foram, já sabiam que ela estava ali naquela circunstância, naquela situação, porque, na verdade, eles não queriam... Eles estavam colocando a senhora em situação de alto risco, mas eles queriam, na verdade, era pegar Jesus numa pedra lisa, eles queriam colocar uma casca de banana, né, e colocar a mulher numa situação de alto risco para colocar Jesus numa casca de banana, né, e trouxeram a senhora e Jesus amorosamente, olha para eles, olha para ela. E por que ele olha amorosamente? Porque ele tem uma frase que para mim é inusitada. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa frase é inusitada porque põe todos os outros de maneira envergonhada. Mas ele não tinha pecado. Então, se quem não tem pecado, não é que pode, ele disse atire. Tem alguém que não tinha pecado ali que poderia atirar a primeira pedra. O gesto de amor de Jesus é exatamente isso. Os outros, a gente percebe imediatamente a sua hipocrisia, né, a petulância, a arrogância dos caras e a hipocrisia, mas Jesus não, ele diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por isso que no final, que fica só ele e a senhora e os outros de maneira constrangida vão embora, ele diz, mulher, ninguém te condenou? Eu também, o eu também, tem uma ênfase muito grande. É que eu poderia, minha querida, ter jogado pedra em você. Mas eu não vou fazer isso, né? Porque eu não concordo com Moisés. Quando eu digo eu não concordo, eu estou colocando aqui nos meus lábios palavras que eu presumo que seriam palavras de Jesus. Eu não concordo com Moisés que para banir o adultério, quebre o mandamento que é não matarás. E eu não concordo que ele tenha criado uma lei de pena de morte com tortura. O apedrejamento nas categorias de pena de morte é considerado um tipo de pena de morte com tortura. Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, é o amor que não me permite agir dessa maneira, né? E não vou quebrar o mandamento que está escrito não matarás. E os caras nem perceberam que para banir ou minimizar, ou sei lá, criar pânico e medo nas pessoas para não adulterarem, para não quebrar o mandamento, eles nem perceberam que fizeram isso quebrando outro mandamento, que era propondo a pena de morte com tortura. Então, o não matará já estava escrito, a tortura nem se pensar. Então, João vai escrevendo e, quando eu digo nas entrelinhas, não sei, eu acho que está evidente nas linhas. Quem sabe o nosso contexto, a nossa cultura religiosa é que vai chamar de entrelinha, mas está muito claro no texto, que é um gesto de amor, de bondade, de misericórdia, de candura do Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que Paulo mais adiante vai dizer assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, ou seja, aquele que pode condenar, morreu e ressuscitou. Que expressão bonita de amor e misericórdia. Quem os condenará? É Cristo. Então, só o Cristo que pode nos condenar, só o Cristo que poderia condenar aquela senhora, mas é como se ele estivesse olhando para ela, minha querida, eu posso condenar, mas eu não vou condenar, eu morro por você, eu me sacrifico por você, eu corro risco por sua causa, e fica tranquila que eu não estou aqui por causa de você, você é que veio como objeto desses caras para me pegarem numa falha, eles são tão perversos que colocaram você em risco de vida, mas o amor que está dentro de mim não vai permitir que isso aconteça. Então, se a gente for de ponta a ponta, o livro está batizado de amor. O que é que significa, então, seguir a Jesus, crer em Jesus nesse livro? Significa que todos nós precisamos estar batizados de amor tanto quanto ele. Que precisamos nos aproximar do Nicodemos, respeitando o Nicodemos, mesmo que não concordando com ele. Confrontando o Nicodemos, mas trazendo sinais de vida para o Nicodemos, a despeito dele. E, ao mesmo tempo, abraçando a samaritana. Essa é uma das características inusitadas no Evangelho de João. Uma outra característica, eu espero que a gente tire lição dessa característica,
Mas essa a gente tem que perguntar melhor ao João. Eu não tenho toda a certeza do que eu vou dizer, mas eu vou colocar aqui para vocês. Eu espero que o João um dia me tire essa dúvida. A minha pergunta, quando o João coloca todos os seus milagres, é: por que você colocou, João, esse milagre da transformação da água em vinho no começo do livro? Por que você não colocou isso lá pelo meio? Por que você não colocou lá no final? E por que, João, que quando você colocou esse milagre da transformação da água em vinho, logo depois você conta a história do Nicodemos e da Samaritana? E por que, João, que quando você coloca essa transformação da água em vinho, logo no capítulo 5, você vai falar de um cara que estava no poço lá, e o poço parece um primeiro vinho, e depois da história ele se encontra com o segundo vinho no diálogo final do texto? Por que quando você vai falar no capítulo 6 do pão que eles comeram e tal, e depois você fala do pão da vida? A impressão que eu tenho, eu espero que eu esteja correto com isso, é que o João coloca a transformação da água em vinho como instrumento de interpretação do restante do texto e do aprendizado da vida. A ideia é mais ou menos o seguinte: o primeiro vinho é gostoso, é legal, alimentou todo mundo, mas tem um segundo vinho que é fora de série. A conversa de Jesus e Nicodemos me parece primeiro vinho. Jesus e a Samaritana, segundo vinho. O camarada que está esperando que um anjo passe, e algumas bíblias trazem isso em colchete para dizer que é só uma crença do imaginário coletivo, não significa que um anjo passava, mas havia a crença de que um anjo passava, pulava o primeiro, todo mundo pulava, o anjo passou e tal. E aí, para mim, a grande sacada é: o cara está há mais de 30 anos ali. Aí Jesus pergunta: e aí, você? Não, ninguém me empurrou. Na religião, ninguém percebe você. Você passa 30 anos, 20 anos, 25, ninguém percebe você. Para mim, a grande questão daquele moço é: ninguém me empurrou, ninguém cuida de mim, ninguém chega nem perto. Agora, se o cara quebrar uma regra da religião, se ele comer a hóstia sem ter feito a profissão de fé, a primeira comunhão, catecismo, aí dá complicação. Se ele pegar o pão e o vinho e não tiver sido batizado, não tiver feito, aí vai dar confusão. Ou seja, se ele pegar o leito no sábado, vai dar confusão. Ele passa o tempo todo na religião, ninguém percebe, mas no momento que ele pega em alguma coisa da religião, vai dar problema. Mas todo mundo gosta e todo mundo está ali. Tem um primeiro vinho. O segundo vinho é quando o cara se encontra com Jesus de Nazaré. Então, se nós observarmos, me parece que em todo o Evangelho de João tem um primeiro vinho e um segundo vinho. Eu queria animá-los e animá-las a encontrar sempre esse segundo vinho no Evangelho de João, que é ele que vai dar sabor, gosto. O mestre Sala, os técnicos a respeito da vida e das informações da existência vão dizer: olha, esse segundo sabor é muito melhor do que o primeiro. Esse seu segundo encontro com a vida é muito melhor do que toda a sua história de vida anterior. Então, uma das coisas que me encanta no Evangelho de João é essa sinalização para dizer: a religião é interessante, ela é agradável, ela gera certas sensações, mas o Evangelho é um segundo vinho muito melhor do que a sua experiência religiosa. E você pode até, não por causa da religião, mas por causa dos trânsitos da vida, por causa da complexidade da vida, você pode encontrar-se com Jesus, inclusive no seu espaço religioso. Eu tenho uma amiga que o momento de conversão foi num barzinho. Ela sentada, aflita sobre a vida, estava tomando cerveja. Acho que qualquer um aqui vai... Aqui não, o pessoal aqui é cabeça muito legal. Quando eu conto essa história em outros lugares, as pessoas acham estranho que alguém tenha encontrado-se com Jesus sentada numa mesa sozinha, falando das suas aflições, tomando um golezinho de cerveja. Se fosse Coca-Cola, não era pecado, mas é cerveja, tudo bem. Mas assim, seja como for, eu estou apenas dizendo que até no tanque do espaço religioso você pode encontrar-se com Jesus. Ainda que seja mais difícil, porque no fascínio e no encantamento do vinho da religião você pode ter dificuldade. É como o Nicodemos. Qual a dificuldade do Nicodemos para perceber a revelação de Jesus? O seu esquema religioso, toda a sua compreensão e toda a sua cultura religiosa. Tudo indica que a samaritana tinha menos estrutura, e aí com mais facilidade abraçou a beleza e a singeleza do Evangelho. Então, uma das coisas que me encanta nesse livro é a capacidade que ele nos fornece para discernirmos
entre a matriz religiosa e a essência e a fecundidade do Evangelho. E, com isso, a gente discernir essa beleza do Evangelho e nos alimentarmos mais dessa beleza do Evangelho. E, para concluir, né? Deixa eu voltar ao que eu toquei no começo e tocar aqui já mais como aspecto de conclusão. Esse tema da morte como ponto de chegada da vida, como ponto de chegada da existência, como ponto final da nossa presença histórica, como o fechamento de um dos ciclos da vida, até porque biologicamente o sepultamento fecha, né? O momento em que você deixa de respirar e o pó volte à terra e o espírito volte a Deus, tem o fechamento desse ciclo histórico. Teologicamente, a vida continua. Então, pensando nesse fechamento do ciclo e dos processos de reprodução, crescimento, tal, e morte, olhando para esse momento e ponto de chegada, o Evangelho de João, no meu entendimento, é muito encantador, porque ele está todo o tempo chamando a gente para olharmos para essas dimensões da vida, para vivermos o dia de hoje mais intensamente. E aí, olhando para o ponto de chegada, não é para se traumatizar com o ponto de chegada, é para beijar melhor hoje, abraçar mais intensamente hoje, sabendo Jesus que era hora de morrer, que a partir desse mundo para o Pai, pega uma bacia, pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos, vai levar água com mais candura para o amado, para a amada, vai dar um beijo mais gostoso, né? Vai conversar com mais candura, vai viver a vida de maneira mais intensa, de tal forma que a vida possa ser contada a partir da sua intensidade, não da sua cronologia. E aí você pode dizer, puxa vida, ele morreu com 33 anos e 6 meses, 33 anos e meio, que desperdício, morreu tão jovem. Jesus olha e diz assim, eu fiz a obra que eu vim fazer. Está consumado. Deu para fazer tudo em tão pouco tempo, né? E aí o pai olha, esse é o meu filho amado, fez tudo que era para ser feito. Então não foi desperdício, até porque a vida foi vivida tão intensamente, né? Tão intensamente que valeu uma eternidade, né? Valeu uma eternidade. Então, sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Quem sabe se tivesse a geladeira, ele teria... E abrindo a porta da geladeira, pegou um sorvete, levou para os seus amados e as suas amadas. O que é que tinha? Era o que? Pão. Tinha pão, tinha vinho. E ele aproveitou daquele momento para, de maneira pedagógica, sinalizar a vida, usando os objetos como instrumento pedagógico, para comunicar verdades profundas. Jesus não usou os objetos, aqui com todo respeito ao ambiente, eu presumo, nós temos pessoas religiosas, com todo respeito, eu tenho dificuldade de fazer crítica aos esquemas da religião, mas assim, com todo respeito a todo esquema religioso, Jesus não estava criando um sacramento religioso. Sacramento religioso faz parte da matriz dos mágicos da religião. O cara ora pelo objeto, agrega valor ao objeto, o objeto fica mais importante do que as pessoas. Aí o charlatão observa aquilo e vende o objeto. Então, uma das coisas mais, para mim, mais complicadas e perversas, enganadora da religião, é a crença de que os sacerdotes podem agregar valor aos objetos, que os agentes mágicos podem agregar valor aos objetos. E quando ele agrega valor ao objeto, o objeto é mais importante do que a pessoa. Então, num ambiente que se você estiver num ambiente onde um objeto é mais importante do que uma criança, você diz, não, eu vou respeitar, mas eu estou numa experiência religiosa. Num ambiente que você tem um amigo, pessoa querida, amada, que pode participar com você, e o objeto é mais importante do que o seu amigo e amiga, aí você diz, não, eu vou aceitar o que o pessoal está dizendo e fazendo aqui, mas esse é um esquema religioso. No Evangelho, Jesus usa o objeto para falar de verdades profundas. Quem é o pão da vida não é o objeto, é Jesus. Quem é o vinho da existência é Jesus. Os objetos são instrumentos pedagógicos, e tão comuns, que quando Judas chega, Jesus permite que o Judas molhe o pão no seu vinho. E por que Jesus permite? Porque na cultura judaica só podia molhar o pão no cálice de vinho do outro se fosse muito amigo. Capítulo 2 do livro de Ruth, no capítulo 2 você vai perceber o Boaz mandando um recado para a menina. Ruth, muito lindona, bonitona, o cara deve ter se encantado com a menina, percebeu que ela estava sendo discriminada pelas mulheres judias, ele mandou um recado, digam a Ruth
que amanhã, pela manhã, ela pode vir para uma espécie de primeira refeição. Vem para o café da manhã, venha para a minha mesa, e diga a Ruth que ela pode molhar o seu pão no meu vinho. O que é que o Boaz está dizendo? Digam a Ruth para não se sentir estrangeira. Ela não está sendo excluída do grupo. Os narradores colocam o Judas molhando o pão no vinho de Jesus como denúncia, mas eu presumo que Jesus não estava denunciando o cara. O que Jesus estava dizendo é, cara, você me traiu, macho. Que coisa feia, cara, que você fez, eu estou chateado. E eu estou chateado, macho rei, não é que você me traiu, cara, é que você me vendeu só por 30, cara, não dava para pregar um precinho melhor, mano. É que você faz um negócio desse comigo, cara. Você é ruim de negócio, macho. Dava para pegar um, né? O Judas entra, Jesus olha para o Judas e diz, camarada, a despeito de você ter me vendido, o meu copo de vinho continua aberto para você molhar o seu pão. Judas, a despeito do que você fez, a gente pode comer ainda uma pizza, sentado à mesa da nossa casa. A despeito do que você fez, a gente pode beber um cafezinho e comer um pedacinho de tapioca, cara. Você fez o que você fez porque essa é a sua natureza e a sua essência. Você é desse jeito, cara. Mas eu não sou do seu jeito. E o jeito que você é não vai mudar o meu jeito de ser. Você vai continuar sendo esse cara aí, mas a sua perversidade não vai gestar perversidade em mim. A sua maldade não vai gestar maldade em mim. Eu não vou ser você, Judas. Eu vou continuar sendo Jesus de Nazaré. Cara, isso é muito doido no Evangelho de Jesus, né? Então, assim, eu vou parando por aqui, porque a morte é uma coisa que eu preciso assumir voluntariamente. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então, vamos sepultar as nossas cascas, as nossas sombras, os títulos, por mais importantes que tenham sido para você na sua história, mas são cascas e sombras. São cascas e sombras. Imagina-se, então, qual o título que você leva para o túmulo. Fica lá no ponto de chegada, no ponto final da vida. Chegou no final. Aí aproveita no funerário e vai... cara, Jesus vai chegar e perguntar, aí, quem é você? Eu sou o doutor. Que doutor, cara? Eu estou perguntando quem é você. Não, eu sou o pastor. Não, eu estou perguntando o seu dom, o seu ministério. Eu quero saber quem é você. Antes que chegue essa pergunta de Jesus, vamos respondê-la hoje. Sepultando cascas, sombras, imagens, os ídolos que estão dentro da gente. Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, teu reino vem. Jesus, o nosso sacrificado, glorificado, justificado, teu reino vem. Chegou a nós o seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exalta expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus sangue adorado, glorificado, justificado, teu reino vem.
glória eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Aleluia. Vamos orar com o pastor Hamilton, a bênção apostólica. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão precioso, Senhor. Te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo em nós e por ter falado aos nossos corações através do Carlinhos. Senhor, nós te agradecemos pelo Carlinhos. Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, um instrumento importante do Senhor para edificar a nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus por a gente ter se encontrado com Carlinhos. Foi um presente que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esta palavra. Que este amor que mudou a história, de pessoas, mas que mudou a história, Senhor Deus. A história da vida, a história do mundo, a história do universo. Que esse amor brote em nós, frutifique em nós. E que faça, Senhor Deus, com que esse amor nos torne parecidos com Jesus, o nosso Senhor Jesus. Que a tua presença, Senhor Deus, seja uma presença de amor tão grande que a gente transborde esse amor onde nós estivermos. Que o nosso olhar, a nossa maneira de enxergar seja uma maneira parecida com Jesus, que ao olhar uma criança, entende que ela é mais importante, Senhor Deus. Que ao olhar aquele que necessita, daquele que tem diante de si o mal, não se deixa afetar pelo mal, mas continua sendo essa figura de amor. Que a tua presença nos coloque, Senhor Deus, em amor, e que diante da morte a gente não se apavore, mas que a gente consiga cantar que valeu a pena. Que seja assim, Cristo. Que esse amor reverbere, que esse amor cresça, que esse amor transborde e a gente se torne a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo. Oramos no nome precioso de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as comunhões e as consolações do Espírito estejam sobre nós e com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Amém.